Olá, alunos do segundo ano do ensino médio do Colégio Estadual Professor Vilmar Gonçalves da Silva. Tudo bem com vocês? Tranquilos? Professor Alessandro, professor da disciplina de Geografia. Pessoal, é uma imensa satisfação estar retornando com vocês depois de um período legal aí de férias, né, para que todos nós recarregamos nossas energias. Espero que todos vocês estejam descansados aí, tenham recarregado, né, as energias, estejam tranquilos aí, tá ok? Pessoal, nós retornaremos agora nesse segundo semestre, ainda de forma online, né? Parte online, parte presencial, tá? A gente vai iniciar aí, dar prosseguimento, né, no conteúdo de geografia, né, fazendo uma mesclagem, uma relação com o conteúdo que nós vimos semestre passado, né, e bimestre passado, onde nós falamos a respeito das fontes de energia, que vai girar, né, a economia por meio das indústrias, né? Então nós vamos trabalhar aí com a geografia da indústria, né? O processo de industrialização no mundo, tá? Então nós vamos analisar todas essas características, todos esses aspectos que a industrialização se tornou, principalmente por meio do desenvolvimento das novas fontes de energia, tá? Então essa industrialização ela é comandada principalmente pelas fontes de energia, tá? Então nós vamos estar iniciando aí o capítulo falando a respeito, né, desses modelos de industrialização e também de localização industrial, tá ok? Lembrando que o livro de vocês, né, a partir da página 80, né, é esse conteúdo que nós vamos iniciar agora nesse segundo semestre, tá ok? Pessoal, antes de mais nada, falar a respeito da industrialização, a gente tem que estar em mente, né, que esse processo industrial ele está relacionado não só, como eu disse anteriormente, com as fontes de energia, como também está relacionado diretamente com o processo agrícola e com o processo de urbanização, tá? As coisas estão uma atrelada a outras, tá? E para falar, iniciar com vocês sobre esse processo de industrialização, nada melhor do que nós iniciarmos também com o processo de revoluções industriais. Como que a indústria ela se modernizou para chegar nessa indústria que nós chamamos hoje de 4.0, indústria moderna, high-tech, né? Indústria de ponta, de alta tecnologia, mas não nem sempre a indústria ela teve essas características aí modernas, tecnológicas, avançadas, né, robotizadas, né? Ela foi passando por diversos processos que nós chamamos aí de revoluções, né, no campo industrial. Nós tivemos a primeira, a segunda, a terceira e hoje nós estamos vivenciando a quarta revolução industrial, ou a chamada nanotecnologia, ou seja, pequenos circuitos integrados aí comandando enormes fluxos industriais aí, tá ok? Então, nós vamos iniciar aí falando do processo da primeira, da segunda, né, Revolução Industrial, que foram as que deram pontapé inicial a esse processo que nós conhecemos de industrialização, tá? A gente sabe muito bem pelos livros de história, né, que a pioneira aí na Revolução Industrial foi justamente a Inglaterra, né? A Europa, ela teve seu pioneirismo por conta de vários aspectos, principalmente não só por conta da própria guerra, né, da Primeira Guerra, mas principalmente também pelo aspecto da produção, do desenvolvimento do sistema capitalista, né, atrelado a esse processo de revolução industrial. Lembrando que durante esse período aqui do processo de revolução industrial, nós já estávamos vivendo na Europa, vivenciando a Europa, né, o capitalismo industrial, né, o capitalismo de acumulação, não só de montante de capital, mas também principalmente de acúmulo de mercadorias, né? Já havia se desenvolvido aí fontes de energia, não só o carvão mineral como a principal, mas principalmente também foi logo em seguida, no período da segunda revolução industrial, a criação, né, o surgimento, vamos dizer assim, entre a primeira e a segunda revolução industrial do petróleo, né, e utilização dessa fonte de energia como primordial aí na segunda revolução industrial, logo após o surgimento também, principalmente dos motores a combustão, tá? Então, olha só, a primeira revolução industrial ela é marcada, né, pelo pioneirismo da Inglaterra, o pioneirismo inglês, né, principalmente entre meados do século XVIII e século XIX. Tem como grandes características aí as inovações técnicas, né, com a utilização principalmente do carvão como fonte de energia para movimentar as máquinas, né, que eram movimentadas a vapor, né? Nós tivemos a substituição, por exemplo, do trabalho, vamos dizer assim,
artesanal, né, nas oficinas de artesanato, produzido em baixa escala, né, em pequena quantidade, aí, por pequenos artesãos, para uma produção industrial, né, saindo de uma produção artesanal para uma produção industrial, por conta também da questão dos custos, da produção, do aumento produtivo até mesmo dessa mercadoria chegar ao mercado consumidor, né? Porque uma vez produzida de forma artesanal, o seu custo era muito elevado, ou seja, poucas pessoas teriam acesso a essas mercadorias. E isso não era interessante para o sistema capitalista, principalmente o capitalismo industrial da época, né? Quanto maior a quantidade de produtos fabricados, né, e nas mãos, vamos dizer assim, do consumidor, melhor é para o sistema, melhor é para o capital. Então, houve essa transferência, né, essa mudança da mão de obra artesanal para a mão de obra industrial, ou do sistema artesanal para o sistema industrial. Bom, a expansão dessas inovações aí para outros países, como Estados Unidos, Japão, França, Alemanha, né, e o aperfeiçoamento das máquinas, consequentemente, o aumento da produção, deram início à segunda revolução industrial aí por volta aí do século XIX ao século XX. Então, lembrando, pessoal, que é um processo, né? De acordo com que o sistema capitalista ele vai proporcionando esse avanço, a indústria ela vai acompanhando esse processo. Então, ela vai saindo da primeira para a segunda, para a terceira, né, até chegar na que nós vivenciamos atualmente, que é a quarta revolução industrial. Isso também tem relação muito intrínseca com o mercado consumidor, né? Com as necessidades, com a questão das matérias-primas disponíveis para produção de mercadorias, né? Então, esse processo de revolução industrial ele é bastante importante para que a gente tenha aí uma cronologia, né, do processo industrial no mundo, tá? Isso, logicamente, ligado e atrelado ao sistema capitalista, tá? Bom, a maior parte dos países industrializados centrais, né, iniciou-se sua industrialização ainda no século XIX, principalmente aí entre a primeira e a segunda revolução industrial, formando aí uma indústria nacional e consolidando um mercado interno. Primeiramente era destinado somente ao mercado interno. Então, nós podemos citar aí como exemplo os Estados Unidos, alguns países da Europa Ocidental, como a Alemanha, França, né, Reino Unido, Itália, além de Japão e Canadá. Tá? Lembrando que o pioneirismo, a primeira revolução, ocorreu primeiramente na Inglaterra, a primeira revolução industrial, e a segunda já abrangeu esses demais países aí. Tá? Não é à toa que esse grupo aí é constituído pelas 7 nações mais industrializadas do mundo atualmente, né? Conhecida aí, né, pelo G7. Né? E enquadrada nesse perfil aí também a Rússia, que passou a ser parte, né, desse processo industrial, principalmente a partir da segunda, né? Por isso que a gente denomina, às vezes, G8, né? Por conta da Rússia fazendo parte desse grupo seleto de países que não só participaram da segunda revolução industrial, como vem desenvolvendo o sistema capitalista e, automaticamente, o desenvolvimento industrial, se tornando uma das potências industriais aí do mundo. Tá? Bom, países como o Brasil, México, Argentina e os chamados tigres asiáticos, como Coreia do Sul, Taiwan, Singapura, Hong Kong, né? A própria China, né? Somente se industrializada a partir do século XX. Né? Nós chamamos isso aí de uma industrialização tardia ou retardatária, né? Que é uma industrialização que ganhou força somente aproximadamente 100 anos, 200 anos, né? Praticamente 200 anos depois da industrialização na Europa. Tá? E a esse processo seguiria a intensa urbanização e a atração de investimentos estrangeiros e de empresas transnacionais. Tá? Então, a gente também não pode separar o processo urbano, né, a urbanização, da industrialização, tá? Elas estão diretamente ligadas. Tanto que as primeiras cidades da primeira revolução industrial, como Londres, Liverpool, né, Manchester, as cidades inglesas lá, elas foram se urbanizando de uma forma desordenada, né, devido a esse atrativo industrial que a primeira revolução industrial proporcionou através do sistema capitalista, né? Grande parte dos camponeses que saíram do campo, né, saíram da zona rural, né, por conta da modernização do campo, da falta também de, até mesmo de terras, né, para que esses povos pudessem plantar, tiveram que migrar totalmente, fazer um êxodo rural, né, na saída desse trabalhador do campo em direção às cidades, né, e automaticamente, ao
provocar esse processo chamado de êxodo rural, aumentou os problemas sociais, né? Aumentou o processo de urbanização também, consequentemente. Tá? Bom, em parte dos países em desenvolvimento, como o caso do Brasil, México e Argentina, o processo de industrialização ele se apoiou numa política chamada de substituição das importações. Aqui, principalmente na era Vargas, e foi criado o plano na era Vargas e implantado na prática durante o governo de JK, né, que tinha o lema de retirar os 50 anos de atraso do Brasil em 5 anos. Tá? Então, o que acontece? Essa substituição das importações, que incluía a proteção do mercado interno, né, por conta que grande parte dos produtos industrializados aqui no Brasil, por exemplo, eram totalmente importados. Então, para diminuir essa demanda e automaticamente essa dependência, né, do mercado externo, foi implantada essa questão da substituição das importações. A proibição de entrada de manufaturados estrangeiros e o fortalecimento, uma política de fortalecimento das indústrias locais. Então, esse projeto, né, essa política destinada aí à substituição das importações, teve como meta principal o fortalecimento, né, das indústrias locais, uma vez que nós já estávamos vivenciando uma espécie de indústria tardia, né? Apesar do avanço industrializado que esses países alcançaram nos últimos anos, nas últimas décadas, nós vivenciamos uma industrialização tardia. Então, precisávamos tirar esse atraso que a Europa já estava bem adiantada, né, fazendo políticas fortes aqui para que fortalecesse automaticamente, né, o desenvolvimento industrial. Tá? Bom, outros países, como os que compõem os tigres asiáticos, né, como eu citei, que é a Coreia do Sul, Taiwan, Singapura, industrializaram com base no modelo de plataformas de exportação, no qual as empresas transnacionais, né, se instalarem em determinado país e passam a exportar sua produção para outros países. Então, enquanto nós estávamos preocupados aqui na industrialização tardia com o mercado interno e baixos investimentos, principalmente na área técnica e educacional, os países do Tigres asiáticos, né, eles passaram a desenvolver melhor uma educação, a melhor modernizar as suas técnicas, né, a sua tecnologia, e a voltar não só para o mercado interno, mas também principalmente para o mercado externo, as suas mercadorias. Por isso que a alavancada, né, dos tigres asiáticos foi muito superior à industrialização nossa. Apesar que o Brasil hoje ele possui, né, atualmente falando, é o país mais industrializado da América Latina, só perdemos aí para os Estados Unidos e para o Canadá, né? Mas o Brasil é um dos países, é o parque industrial maior da América Latina, é o Brasil, né? No ABC Paulista, Santo André, São Bernardo, São Caetano, né? E Diadema também, ABCD Paulista, né? Como é chamado, categorizado aqui no Brasil, né? Mas nós ainda estamos muito atrás em termos de avanço tecnológico nas indústrias, né? Há avanço assim, significativo em termos de proporção, em porcentagem, né, de fluxo de capitais e fluxo de mercadorias exportadas, né? O que nós temos maior forte aqui é a questão agrícola, né? Apesar que a indústria alimentícia também tem um potencial enorme, né? Mas estamos ainda, por conta desse processo de industrialização tardia, né, em lentos passos aí para alcançar esse patamar aí de forte industrialização, ok? Então, pessoal, basicamente era esse processo, né? Eu passei anteriormente um vídeo para vocês aí, para que vocês familiarizassem um pouco mais detalhado a respeito da Revolução Industrial, como que se formou a origem, né, mesmo ali, da primeira, da segunda, né, Revolução Industrial, para que vocês tivessem uma noção básica, o vídeo, né, de história, toda a matéria, né, para que vocês tivessem uma imagem geral de como se fortaleceu, de como foi se formando, né, esse processo de revolução industrial. Tá? Na próxima aula, a gente vai falar um pouquinho da questão da localização, da transformação espacial da indústria, né? Essa relação da indústria com os recursos naturais, ou mesmo com a matéria-prima disponível, tá ok? Espero que vocês tenham gostado. Forte abraço e até a próxima aula, pessoal.